Pais queridos, que Deus em Cristo lhe abençoe poderosamente. Quem vos fala, pastor Ismael Nascimento. Hoje nós vamos tratar a respeito do assunto. Como nós podemos saber se um profeta, se a profecia que ele disse é verdadeira? Hoje nós estamos cercados de tantas coisas falsas, tantas coisas que não são reais, né? É uma falsa espiritualidade, uma falsa palavra que muitas vezes não provém de Deus. E como nós podemos saber se aquilo que nós estamos ouvindo, se aquele vaso, vamos dizer assim, está sendo usado, ele realmente procede de Deus? Nós não podemos ser insensatos ao ponto de nós não se interessarmos, em sabermos que aquilo que nós estamos ouvindo realmente provém de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja de Bereia, os bereanos, eles ouviam os apóstolos e eles analisavam se aquilo que estava sendo dito realmente condizia com a palavra de Deus, se ela procedia da parte de Deus. E isso deve ser importante em um mundo, em uma época que nós estamos vivendo tão cheio de enganos, né? A palavra de Deus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então há uma necessidade de nós aprendermos a respeito disso. Então vamos olhar aqui na palavra de Deus, tá certo? Vamos olhar aqui na palavra de Deus o que ele diz, quais são os 3 sinais de um falso profeta. Quais são os 3 sinais de um falso profeta? Vamos lá? Aqui em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 20 ao 22, diz assim: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Essa era a dúvida do povo. Como é que eu vou saber que foi Deus que não falou na boca desse profeta? Ele continua, versículo 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele profeta. Não tenha medo. Então a primeira característica de um profeta que não provém de Deus, de uma palavra que não provém de Deus, é esta palavra não acontecer. Essa palavra não se cumpre. Ela não tem um poder de concretização. Ela não vai se materializar porque não foi Deus que falou, não foi o Senhor que falou na boca dessa pessoa. Talvez pode ter sido a sua própria imaginação, ou a sua carnalidade, ou a sua mega espiritualidade. E esta palavra, ela não acontece. Quantas pessoas você conhece que ouviram palavras de fulano, de beltrano, de ciclano, e essa palavra não se cumpriu? Porque a palavra que foi dita, ela não provém de Deus. E muitas vezes a palavra que provém de Deus, ela não nos agrada, porque Deus muitas vezes está nos corrigindo. Então a palavra, você pode ouvir muitas palavras, entre aspas, proféticas. E se essa palavra não provém de Deus, ela não vai se cumprir. A segunda coisa que nós podemos ver a respeito de um falso profeta é o seguinte, é o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, e versículo 15 ao 16, diz assim: veja o segundo sinal de um falso profeta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiro ou figo de abrolhos? É isso que Jesus está falando. Jesus está nos alertando que como é que nós podemos conhecer um falso profeta? Pela sua vida, pelos seus frutos, pela a forma de viver.
Não tem como alguém falar em nome do Senhor, usado pelo Espírito Santo, ser um mentiroso. Não tem como alguém ser usado verdadeiramente pelo Senhor e ser uma pessoa, né, truculenta, uma pessoa violenta, uma pessoa desrespeitosa, pai, mãe, irmãos, mulher. Não tem como. Então, pelos seus frutos o conhecereis. Os frutos desta pessoa vai demonstrar, né? Muitas pessoas que se dizem profetas, muitas pessoas que falam em nome do Senhor, elas têm uma vida perturbada. A gente tem que olhar para a vida dessas pessoas. A gente tem que olhar, né? Não é só falar em nome do Senhor e ter uma vida bagunçada, uma casa bagunçada. Então, olha o que Jesus está falando. Jesus disse: pelos seus frutos o conhecereis. Porque ninguém vai colher uvas de um espinheiro. Ninguém vai colher coisa boa de uma árvore que não presta, de um espinheiro. Não tem como tirar. Então o que Jesus está dizendo? Uma pessoa que tem uma vida perturbada, uma vida, sabe, conturbada no seu relacionamento, no seu trabalho, em qualquer outro canto, e ela possa falar em nome do Senhor. Como Deus vai estar usando uma pessoa como essa? Como Deus vai falar através de uma boca dessa? Mais uma vez, olha o que Jesus diz. Não se pode colher uvas de um espinheiro. Então, olhando para a vida desse profeta que nós vamos ver se ele é um homem e uma mulher de Deus. A terceira coisa que nós podemos ver como sinal de um falso profeta vai estar aqui na palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim. Olha o terceiro sinal que nós podemos identificar um falso profeta. Ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, outra palavra, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema é maldito, amaldiçoado. Então, olha o que o apóstolo Paulo, homem usado por Deus, está nos alertando. Ele está dizendo que um homem de Deus, ele não vai falar aquilo que Deus não falou. Ele não vai estar trazendo uma palavra que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, existem muitas palavras que se dizem proféticas, mas elas não estão de acordo com a palavra, ela não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é o que prova, né? A palavra profética. Como é que eu vou saber que uma palavra provém de Deus? Se ela está em harmonia com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é que julga a profecia. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Paulo diz: profetize 2 ou 3 e o resto julguem. Porque a palavra profética ela pode ser analisada à luz da palavra de Deus. Não tem nada acima da palavra de Deus como autoridade. Então a palavra de Deus é a máxima autoridade. A palavra profética ela tem que ser analisada à luz da palavra de Deus. Então, como nós podemos conhecer um falso profeta? Primeiro, a palavra ela não vai se cumprir. Não precisa ter medo da palavra. Ah, porque se você não vier para essa igreja, fulano de tal vai morrer. Deixa falar. Segundo, os frutos da vida dessa pessoa não condiz com o que ela fala. Os frutos da vida dela é totalmente diferente. É perturbada, é caloteira e por aí vai. E terceiro, o falso profeta, ele fala o que Deus não falou. Ele transmite o que Deus não disse. Ele vê o que Deus não mostrou. Amém? Então é isso aí. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa estar crescendo na fé e que você possa estar acompanhando aqui pelas redes sociais, tá certo? Outras mensagens. Siga este canal, me ajude a crescer esse canal e a levar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e um forte abraço.